E chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, Jagussara, bem-vindos à primeira edição do Avante Vingadores, o seu podcast do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Jagunços, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube, e também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procure lá e todos os seus episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis pelos nossos links da Amazon, você pode também nos apoiar mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Boa noite, Maurício. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você estiver ouvindo isso. Exatamente. E hoje nós vamos falar de Vingadores, é claro. a melhor equipe da Marvel. Cara, eu diria que perto dos Vingadores, pra mim, só o quarteto. Mas eu ainda sou. O quarteto tem aquela coisa toda da família, Marvel, aquele sentimento todo. Mas pra mim, Vingadores é a grande equipe mesmo. Quarteto Fantástico é uma equipe generosa, né, que empresta vilões aí para X-Men, para Vingadores, para personagens e heróis separados, né? Podemos até discutir numa pauta futura aí, né? Kang, vilão dos Vingadores ou do quarteto? Exatamente. Ou em que época, né? Já que ele é um vilão temporal, né? É verdade. Kang merece um programa só pra ele. É que nem o Thanos, né? Ele é um vilão que o cinema fez como se fosse um vilão dos Vingadores, mas na realidade ele é um vilão do universo Marvel, né? Se você falar isso pro pessoal que começou a ler pelo Hickman, vão dizer que é dos Vingadores mesmo. É naquela. Enfim, não vamos começar com o pé esquerdo falando sobre um dos piores roteiristas dos Vingadores, que a pauta hoje não é essa. A pauta hoje é sobre. Polêmica. Exatamente. Não, posso elogiar até o Hickman no final, mas aí em outro contexto. Enfim, nós hoje vamos falar sobre a trajetória dos Vingadores nos quadrinhos, desde sua origem, lá em 63, criados pelo Stan Lee e Jack Kirby. E aí, Maurício, o que você tem para contar sobre a criação dos Vingadores? Bom, tem a história clássica, né, de que o dono da Marvel na época pediu uma cópia da Liga da Justiça, precisava reunir os heróis também, né, fazer um título para bater de frente com a Liga da Justiça, e o Stan Lee teve a ideia de pegar algumas propriedades que eles já estavam publicando e fazê-los se unir para um título novo aí. Se isso é verdade, mito, lenda urbana dos gibis, a gente nunca saberá, mas a verdade, o que ficou de verdade, vamos dizer assim, é que o Stanley soube juntar os personagens e fazer uma coisa que parecia só um arrumadinho, um improviso ali. É um catadão, né? Pode É, falar. É um catadão que ele fez dos personagens que tinha na época. pois é, se fosse qualquer outra época, 10 anos depois, jamais a Vespa e o Gigante, né, e o Homem-Formiga barra Gigante, entrariam nessa equipe, mas eles tinham o seu público ali e caíram de paraquedas também. Paraquedas não, vamos fazer jus, são dois grandes personagens aí da história dos Vingadores, com H maiúsculo e com V maiúsculo também. Diríamos que a Vespa é a primeira dama, né? Não só por ser, né, a primeira personagem feminina, mas por ser líder por várias épocas, né? Praticamente toda edição ela usa um uniforme diferente. Ah, eu acho massa isso, bicho. Eu acho muito legal isso dos caras estarem sempre inventando uniformes novos para ela e tudo, mas meio que virou uma piada, né, editorial ou dos desenhistas mesmo, uma competição ali entre eles. E eu acho isso bacana demais, a cara do personagem e, pô, é divertido, muito divertido. A Vespa muda de roupa e o Pin muda de identidade, de personalidade, Exatamente. de tudo. Então, como grandes características dessa época, dessa fase do Stan Lee aqui, que não ficaram muitas edições, né? Ficaram só, acho que até a edição oitava, edição sétima edição, uma coisa assim. É a primeira edição, né? Que a equipe se forma, que o Homem de Ferro ainda tá com aquela armadura amarela, né? Dourada dele, né? Que eu acho que ele muda, acho que na terceira edição, uma coisa assim.
O Hulk já sai do começo, que é uma coisa que também me. Quando o pessoal faz desenhos assim da história de toda a equipe, ou enfim, faz algum crossover, sempre gostam de meter o Hulk. Eu não gosto muito que quando colocam o Hulk como membro assim histórico dos Vingadores, que praticamente pegar, sei lá, 800 revistas que teve na história dos Vingadores, quantas edições ele foi membro do grupo? Mais 15? Então, eu não já ficou muito overpower já na época, então ficou meio que só o Thor de poderoso na equipe desde o começo, né? Inclusive há alguns anos, quem quer me enganar, estou ficando velho, já há bons anos a Hasbro lançou um pacotezinho com os Vingadores originais. Eu ainda tenho esses aqui, não tive coragem de me desfazer não. E tem justamente isso, aquele Hulk com cara de bobão, já verde, né? Mas com aquela cara mais estranha, né? Do comecinho. A Vespa e o Homem-Formiga, a Vespa com aquele chapéu de ponta, né? Que é aquele uniforme bem feio dela, vermelho e preto. Já começa que é rubro-negra, né? Já não fica muito legal. E tem o Homem de Ferro com essa armadura dourada e o Thor com aquela cara mais estranha, né? Eu acho que. Não sei se é o. Nunca vi também falando muito sobre isso, não. Mas me parece às vezes que se queria fazer uma aparência bem estranha mesmo do Thor, né? Uma coisa mais élfica, usando os termos de hoje. O Thor sempre tinha uma cara mais estranha, um pouco inumana. Sem citar os inumanos que nem existiam nessa época ainda. Mas eu acho muito bacana isso, assim, me desfiz de muita coisa dessa escala, né, menorzinha e tudo mais, mas não consegui me desfazer desses pelo valor mesmo. Da mesma forma que eu não consegui me desfazer do Kangzinho pequeno, porque qualquer boneco do Kang é sempre bem-vindo. É o Kang que aparece na edição oitava, se não me engano, né? Quer dizer, ele aparece como realmente vilão dos Vingadores, antes até do que o próprio quarteto. Eu lendo essa fase e relendo, né? Eu percebo que, assim, claro que, assim, sei lá, até os anos 70, sei lá, edição centésima, eram tramas mais ingênuas, mais assim, para criança mesmo, assim, bem bobas. E procedurais, que é uma característica, acho que, da grande parte das revistas de super-herói que o Stanley fez, são essas edições procedurais. Parece um vilão às vezes inédito, que talvez no futuro vai ser derrotado. Aquele clichê que pessoas que não leem super-herói têm, né? Ah, vai derrotar um vilão, e coisa característica da Marvel também. Esse vilão acaba não sendo derrotado e preso, diferente, por exemplo, da DC, que prende o vilão, ele acaba se soltando do manicômio, da prisão, enfim. Ele foge. E aí, 30 edições depois, talvez numa revista de linha de outro personagem, de outro grupo, o vilão ressurge para ser derrotado de novo, para fugir. Enfim, isso é uma característica, acho que das próprias edições do Stan Lee, né? Isso mudaria um pouquinho na fase do Roy Thomas, que é a fase seguinte. Mas, assim, eu acho engraçado que toda vez que fazem uma história dos Vingadores, assim, citam grandes marcos importantes, claro, tem vários marcos temporais do começo, porque é o começo. Mas eles sempre dão um pulo. A primeira edição, a quarta edição, quando surge o Capitão América, uma reutilização do personagem que foi escrito muito tempo pelo Stan Lee, foi criado pelo Jack Kirby, né? Dali pra frente, só na edição 16 que eles citam assim como meio que histórica, que é uma edição que o Stan Lee volta para escrever, que a quadrilha do Capitão, né? Que é quando mudam os personagens, também vai se tornar uma característica marcante na história da equipe. Troca frequente de membros, e de muitos membros, de entrada de muitos membros, por ex-vilões, ou até vilões no momento ainda eram vilões, não estavam sendo ex-vilões, né? Só uma coisa aí, só um detalhe, é que essa volta do Capitão é motivada pela volta do Namor, que tinha acontecido pouco antes, no gibi do Quarteto Fantástico, né? O Namor é despertado lá da amnésia que ele estava pelo John Storm, que é um negócio bem estranho, né? O John Storm queima a barba dele, faz a barba dele, aí ele se vê, cai na água e lembra quem ele é. Mas o pé hoje é estranho, mas naquela época fazia mais sentido, tinha um impacto maior. E aí ele combate o quarteto e some, né? E foge, como você falou, nessa coisa procedural mesmo dos roteiros do Stan Lee. Ele foge, some no oceano e vai parar lá nas geleiras, nas quais ele encontra, né? Coincidência das coincidências, aquele ídolo lá que é o parceiro dele de invasões na Segunda Guerra, que já é um retcon também, né? Vão ser retcons e retcons que vão sendo
costurados ali entre esses personagens. E quem encontra ele, o Capitão América semi-degelado, são os Vingadores, e aí o resto é história mesmo, né? Acho engraçado que quando ele acorda, ele acha que o Rick Jones é o Bucky. Sim. E aí depois, quem foi que teve a ideia de transformar o Rick Jones e Bucky mesmo? Foi o Englehart, não foi? Essa fase eu li pulada, então não lembro exatamente não. Mas o que acontece? Você falou em invasores, curioso que quando tem um arco, que aí já é uma característica da fase do Roy Thomas, que foi a seguinte, né? Que ele substituiu o Stan Lee, que o Stan Lee foi virar editor-chefe da Marvel. Tem uma jogada de alguns Vingadores no tempo passado, e eles encontram um grupo que foi chamado de Invasores, que é esse o retcon, que depois viraria uma revista escrita pelo próprio Roy Thomas, né? Acho que é na edição 71, 70, uma coisa assim. Que é aquele Time and Time Again, que é um arco do Kang. São os modos clássicos dos Vingadores Sim. 2 ou 3, uma coisa Acho que é assim. o 3, né? Acho que sim, acho que sim. Que é uma história interessante, assim, novamente. O Stan Lee, no começo, ele deixou ele fazer essas pontas para ele amarrar depois, porque ele era muito parqueteiro, né? Então fica naquela coisa. Vou criar um personagem aqui. Não sei se vai ser legal, não sei se o pessoal ficar mandando muita carta dizendo cadê aquele vilão da edição 6, não sei o que, a gente volta. Se na edição 10 o vilão da 6 voltar e fizer mais sucesso, vamos botar ele como parente. Também é uma característica dos Vingadores. Muitos dos vilões dos Vingadores são ou empregados de alguns dos Vingadores, ou são parentes dos Vingadores. Né? Tem uma problemática, por exemplo, o Ceifador, que é irmão do Magnum, né? É irmão do Magnum, acaba sendo primo do Ultron, ou do Visão, sobrinho do Ultron, né, por tabela. E aí já tem também o Ultron, que considera o Hank Pym o pai dele, e vai ficando estranho até chegar em alto incesto, né, na história da Capitã Marvel com aquele cara lá, aquele Marcos do Limbo. Exatamente, Marcos do Limbo. Edição 200, né? Eu acho que é. Ou é manual? Eu não sei qual finaliza qual. É uma Avengers Annual ou a edição 200? Eu acho que o anual é o que tem a Carol Danvers perde os poderes, né? Aparece a história da mística e tudo mais, que até recentemente bombou aí na internet esse efeito Mandela, que ninguém nunca viu a mística. A mística não, a vampira sugando os poderes da Carol Danvers. Só tem aquela história do anual que já foi republicado, saiu em Heróis da TV 100, se não me engano, saiu em Origem dos Super-Heróis Marvel da Abril. E não sei se foi mais republicado pela Salvat, enfim, sei que pela Panini não. E aí eu acho que essa história continua na Vingadores 200, que é quando ela some de vez, né? Dão aquele sumiço lá na Carol Danvers e ela só vai voltar lá na frente, pelas mãos do Claremont mais uma vez. Exatamente. Agora, outros membros dos Vingadores que acabam entrando nessa fase seguinte do Stanley, a do Roy Thomas, né, com o desenho do Buscema, é o Hércules, o Pantera Negra, Visão, Cavaleiro Negro, no caso, o sobrinho, né? E o Cavaleiro O Danny Negro, Whitman. exatamente. O Ultron aparece como vilão, o Hank Pym agora como Jaqueta Amarela, esse retcon dos Invasores e um grupo que, sinceramente, eu percebo quando fazem alguma matéria desses sites nerds da vida e botam o Zodíaco como grandes vilões dos Vingadores, eu falo, gente, eu li, sei lá, Nossa. 600 das 800 edições dos Vingadores até onde eu sei que existem, e eles aparecem, sei lá, umas 5 vezes só pra ter os top 10 vilões dos Vingadores. Não aparecem quase nunca. Não sei de onde é que as pessoas tiraram que são vilões importantes. Não, porque, por exemplo, o próprio Thanos, que não é um vilão dos Vingadores, poderia se considerar hoje um vilão não tô falando nem do filme, tô falando do quadrinho mesmo. Porque já tem arcos, né? Por exemplo, ele não é um vilão. Se você fosse por frequência e não por dificuldade de vencer, que eu consideraria mais uma dificuldade de vencer um vilão ser um dos grandes vilões de qualquer ou grupo ou personagem. O Ultron aparece, de vez em quando aparece o Ultron toda hora, tanto que tá no filme, né? Fizeram o filme pela frequência que ele aparece. O Loki e o Thanos. O Thanos aparece recorrente, mas não é recorrente dos Vingadores, né? Mas assim, o Zodíaco não faz sentido. Tem um personagem que agora eu não vou lembrar o nome, que ele tem uns discos de tipo serra, maquita, na mão, e ele é verde.
Foi o Tornado, né? O É Tufão o Tufão, nome? Tufão, Acho que é é, Tufão, né? Tufão. Então, ele, por exemplo, é um vilão recorrente. Eu lembro que a histórica edição que aparece lá, o Homem-Formiga e a Vespa lá, pelado lá, que, enfim, um aumentando, outro diminuindo de tamanho dentro do quarto de hotel de um Quem cassino. escreve? Eu acho que é o Buzzard, né? Não, é o Jones. É o Jones. É o Jones? É o Jones com o desenho do Ivan Reis. Então, é uma edição que ele aparece o Tufão, que, tipo, se vingando por alguma coisa que aconteceu na edição pregressa. Não, o Tufão é um vilão do Homem-Formiga e da Vespa originalmente. Aí ele acaba sendo adotado como vilão dos Vingadores, pelos Vingadores. E vira um saco de pancada, né? Até o Bills aqui transforma em saco de pancada do Justiça, né? Que é um codinome terrível do Marvel Boy, com a Flama naquele primeiro arco dele. Quando o Gavião Arqueiro recruta eles. Mas é nessa edição que eles aparecem quando ele vai se eu não sei se é ele, mas enfim, é por volta dessa fase. Eles estão para reunir o grupo ou alguma reunião que ia ter para redefinir os 8 da equipe principal, ou 7, enfim, e aparecem todos os Vingadores. Eu acho que é a gangue da demolição, não é o Tufão, não. Que aparece tipo assim, vou vencer, tô enfrentando um Vingador só que é fraco, aparece 35 Vingadores. Eu acho que é no começo do Buzzard, não é nessa fase, não. É no começo do Buzz aqui mesmo, é verdade, é verdade. Aliás, inclusive já quero pedir essa pauta aqui, né? Uma pauta onde estão os Vingadores, pra gente falar dessas edições em que a equipe é reformulada aí, que pra mim sempre foi ponto alto. Assim, esqueça a baile de gala de Krakoa, esqueça a estreia de uniforme novo do Homem-Aranha, esqueça tudo. Pra mim, o melhor evento dos quadrinhos é revelação da nova equipe dos Vingadores. Sempre adorei isso. Exatamente. Tem duas edições que eu lembro, assim, nitidamente na minha cabeça, que é quando, logo depois sob ataque do Roger Stern, quando o Hércules está lá em coma de ter apanhado, mas o Jarvis também apanha. E tem Sim, uma edição que aparece ele sozinho, tipo, é a edição do Jarvis. Porque eles não tinham meio que o que escrever depois daquela fase, então é uma edição, tipo assim, o quanto ele se dedicou à equipe dos Vingadores. É uma edição dedicada a ele. E tem uma outra também, que inclusive é ele na capa, eu não sei se é a mesma, eu tô confundindo a capa, que ele tá com, acho que um aspirador de pó, né? um aspirador de pó na capa. Não, esse é um Também é pouco uma edição anterior. então, que é só ele também na edição. Ele tá enfrentando, será um monstro aleatório que aparece na rua. E é uma edição só dele, porque tipo, ele é como se fosse um Vingador honorário, né? Ele é um membro, né? Não é um garçom, né, É, mordomo da equipe só. Ele poderia se considerar, porque assim, se você for pegar, ele não parece muito comentando, assim, falando muita coisa, né? Como ele faz, por exemplo, nos Supremos, que ele é afetado ali, né? Ele é o que fica dando as indiretinhas no Supremo. tipo o Alfred do Warren Ellis, naquele túmulo do Batman. Exatamente. Eu acho assim, as edições mensais dos Vingadores muito interessantes, porque assim, desde o Roy Thomas tem esses arcos, 3, 4 edições e tal, mas eles fazem muitas subtramas. Como entra e sai um monte de personagem, e ao mesmo tempo, e vai mudando a equipe também a cada edição, de repente eles estão com a trama, sei lá, da Carol Danvers, Miss Marvel, não é nem membro ainda dos Vingadores. Acho que isso é na saga de Corvo aqui. Ela aparece do nada a Viúva Negra, em algumas Sim, edições. É membro, não é membro. a Miss Marvel tava experimentando roupa num provador de uma loja, e aí tem um ataque dos Vingadores na rua, na saga de Korvac, isso. Ou Korvac, não sei. E aí ela entra na história também, daqui a pouco ela some e aparece de novo. Isso é uma coisa legal dos Vingadores, assim. É e não é ao mesmo tempo um título de primeiro escalão da Marvel. Dava para mexer com vários personagens, dava para ser a casa de muitos personagens que a editora não queria cair no esquecimento, mas também não tinha uma mensal ali naquela época e tudo mais. E eu acho que nunca se teve, né, Luiz? Pelo menos até essa glorificação toda aí dos Vingadores com o MCU e tudo mais, eu acho que nunca se teve uma formação dos Vingadores em que todos os personagens tinham seu gibi próprio, como já aconteceu com a Liga da Justiça, por exemplo. Teve uma época ali, pós ou concomitante com o Morrison, em que todo mundo ali tinha sua mensal também. Aquaman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, e até o Caçador de Marte, né? Teve uma mensal do Ostrander, dizem que é muito boa, eu confesso que nunca li toda.
li alguma coisa que saiu aqui, peguei alguns buracos também. Mas enfim, os Vingadores sempre tiveram essa coisa assim de ser um clube mesmo, né? Quem tá ali na hora vem pra porrada também, divide o time de camisa e o time sem camisa e vão pra porrada. E vai salvando o dia, encontrando quem puder encontrar pela frente, quem puder ajudar, liga, toca o telefone. Eu disse, Vingadores, eu estava por perto, quantas vezes o Homem-Aranha não apareceu, né? No gibi dos Vingadores, e isso tem muito a ver com o Thomas também. Eu acho que quem começou mesmo a fazer isso foi o Thomas, e lá mais pra frente a gente vai falar o Michelini. Uma característica que eu acho, assim, o que me faz gostar de Vingadores mais do que qualquer outro quadrinho é que, assim, eles têm um senso de responsabilidade, de tipo assim, eu não sei se você lembra, em Desafio Infinito, assim, não é o grupo dos Vingadores, mas tô falando esse senso. Quando desaparece metade da vida, a Viúva Negra tá um prédio caindo, ela voa lá salvar as pessoas. Tipo, ela não vai conseguir salvar as pessoas. A Viúva Negra não tem poderes assim pra salvar pessoas de um prédio que está caindo. Novamente, são às vezes até acontecendo uma saga que aparece de repente vários personagens que, se você for ver, sei lá, em sites, guias oficiais da Marvel, eles até discordam entre si de quando a pessoa é um membro da equipe. Porque ela participou naquela edição e ficou naquele arco ajudando, e ela só vai ser efetivada como membro muitas edições depois, citada como membro. Aconteceu isso com Star Fox, por exemplo. Os Guardiões da Galáxia, vamos dizer, originais ali, né? Acho que na saga de Korvac também, né? Acho que sim, né? Sim, eles aparecem lá. Eles estão como membros honorários dos Vingadores. Quando tem uma reformulação da equipe logo depois da saga de Korvac, que aparece também 30 e poucas pessoas na capa, e eu acho que aí que aparece o Peter Girish, né? Que ele vai não, tem que ter só 8 pessoas, não pode ter 30 e poucos Vingadores. Inclusive, eu acho que até o nome dessa história é copiado pelo Buzzek. O que fazer com 50 Vingadores? Uma coisa assim, tem um título parecido com esse, e é utilizado logo depois disso, né? Que é uma brincadeira, que é o Fé que fala isso, né? Que é uma brincadeira com X-Men também, né? Depois que aparecem os novos X-Men, fica a pergunta no final acho que é no Giant Size mesmo, X-Men, surgem os novos X-Men da época. Que ele pergunta, né, o que a gente vai fazer com 14 mutantes, uma coisa dessa, assim. Aí tem isso nos Vingadores, e o Bezos vai fazer isso de novo lá na frente, quando ele assume o título, que pra mim ainda é a fase mais legal. Polêmica. Tem uma outra edição que aparece. Assim, eu não lembro exatamente qual fase que é, não. Deve ser dessa época aí do Michelini, do Engelhart. Talvez seja do Engelhart. Que são várias pessoas querendo ser membro. É uma daquela edição solta, assim, que não tem lógica pra edição anterior e para a edição posterior. Várias pessoas estão querendo entrar como membro dos Vingadores e começam a brigar dentro da mansão, acho. E a Serpente da Lua, ela meio que manipula a mente das pessoas para ela ser eleita a membra da equipe. Não sei se tu lembra dessa edição. A capa é tipo todo mundo correndo em direção a quem tá vendo a capa, né? Seria o leitor, né? Também é uma dessas edições que tem essa mudança de equipe, assim, e acabam redefinindo os membros. Eu não lembro qual fase que acontece isso, não. Eu não sei se eu tô me adiantando um pouco, né? Mas só para citar também, quando acontece depois da Operação Tempestade Galáctica, que tem uma briga ali do Homem de Ferro com o Capitão América e as alas, né? Matar ou não matar o vilão lá que tem, é, todo mundo debanda. E o Capitão América meio que tem que chamar o Catadão. Tipo assim, todo mundo que já foi membro ou já participou, não é nem membro. Passou lá uma vez na mansão e meio que ninguém quer, e aí nem ele quer, porque ele, tipo, tá saindo, porque por causa da briga que teve. E aí quem acaba assumindo é a Viúva Negra como líder, e eu, tipo assim, ela nem era membro direito, ela tinha participado de, sei lá, umas 20 edições como personagem C do próprio grupo. Mas ela passou, aí dali pra frente é uma ladeira abaixo, né? Histórias não muito boas, né? Que é a fase do Jaquetinha, né? Vai até lá do The Crossing, enfim, Heróis Renasce, enfim. Ali já é meio. É, mais polêmica. Mas deixa eu. Só pra gente fechar aqui, uma coisa que você falou do Zodíaco. O Zodíaco aparece, lá, voltando, né, aqui na fase do Thomas, o Zodíaco aparece
também num crossover do Vingadores da Costa Oeste. Minto, não é nem Vingadores. Defensores, aqueles defensores que tinham a Valkyria, que tinha. Enfim, uma porrada de gente, o Falcão Noturno original e etc. Eles aparecem num gibi que eles encontram o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua ali em começo de carreira, nem tinha a mensal própria ainda, aquela mensal com o Bill Sienkiewicz e tudo mais. Ele estava crescendo ali, né? O Ralph Macchio é um editor da Marvel na época, e ele era muito fã do Cavaleiro da Lua, e ele ficava empurrando o Cavaleiro da Lua, vendendo ele para todos os escritores. Né? Eu não quero botar uma divulgaçãozinha, não, uma participação do Cavaleiro da Lua nesse gibi, bota aí, na moral. E aí ele conseguia nos Invasores, e o Cavaleiro da Lua tá, perdão, nos Defensores, e o Cavaleiro da Lua foi crescendo aí, né? Então esse gibi até eu li, não conhecia, eu li na Epic Collection do Cavaleiro da Lua, no primeiro volume, que é muito antes de começar a série mesmo. E, cara, assim, o Zodíaco foi aparecer de novo e ser relevante, foi aquela questão do filho do Nick Fury, né, que é o Scorpio. Ele tem o clone do Fury primeiro, né, um modelo de vida artificial que é o Scorpio original. Nesse gibi, eles são os vilões meio que da Marvel, assim, né, mais do Nick Fury mesmo, agente da SHIELD, o título. E o Zodíaco vai aparecer, pasmem, no gibi do Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma já o Danny Cat, que é dali do Howard Mack, que justiçadíssimo. Sei que tem gente que vai me ouvir agora e vai querer jogar pedra no agregador de podcast aí. Mas Howard Mack é um autor injustiçadíssimo dos gibis. E fez talvez a última história relevante ali do Zodíaco com o Motoqueiro Fantasma. E depois disso, bicho, nada, não dá pra você botar ele como grandes vilões mesmo, não. Eu acho que é muito essa coisa, Luiz, botar um grupo pra ser vilão. E se for assim, é melhor você colocar o Conde Nefire, que é um vilão que eu gosto, é como se fosse um Superman elitista, inimigo dos Vingadores, assim, pelo nível de poder dele e tudo mais. Aí acho que só o Bills é que foi saber usá-lo depois de muito tempo também. Não, assim, um vilão tão difícil de vencer que ele é pouco, usado não tantas vezes quanto poderia, né? São edições excelentes, mas assim, sei lá, um arco de 3, 4 edições, também teve antes a trilogia Nefária também, 3 Sim. edições só. Poderia ser um vilão mais recorrente, porque assim, o Ultron já foi colocado até no Atos de Vingança como adversário do Demolidor, tipo, já tá, vamos trocar aí, porque acho que a última história assim relevante que tenha tido ele foi aquela graphic novel original, que eu acho que é a Vingança de Sim. Ultron, né? E aí, Maurício, o que você tem a falar sobre a fase do Angleheart? Cara, eu queria citar duas coisas aqui do Angleheart. Eu acho uma fase chata. Eu acho uma fase bem abaixo assim do que a gente viu até então do Thomas, menos épica. Mas tem, né, o famoso crossover dos Vingadores com os Defensores, que também saiu aqui nos maiores clássicos dos Vingadores há muito tempo pela Panini. Saiu pela Salvat também, nas capas pretas. Foi na capa preta, não foi, Luiz, que saiu? Exatamente. Eu, Ah, eu acho que não saiu nem no Clássicos, eu acho que saiu Não, saiu no Clássico, sim. Que eu achei que podia ter saído na normal, né? hum. Mas saiu na de Algarismos Olha, Romanos, né? Romanos. Ah. Pois é, e o que eu acho um gibi bem chato mesmo, assim, eu entendo a ideia, né, pode ter sido inovador na época, mas de quando eu li, eu já achei uma coisa abaixo, principalmente comparando, fui conhecer depois a fase do Thomas e tudo mais, porque assim, né, naquela época a gente ainda tinha muita coisa do vai ler porque a galera dizia que era bom, e aí diziam que era bom esse crossover, né, eu entendo o evento em si que ele foi. Mas não. Só fazer uma pergunta de curiosidade, que isso eu não sei. Tu sabe mais ou menos quando começaram a encadernar, não em ônibus, assim, mas encadernar em TPB mesmo, hardcover e tal, encadernados de super-herói? Tipo, foi o quê? Anos 90, 96, por aí, que começaram a fazer isso? Reza a lenda que foi com o Cavaleiro das Trevas, né? Do Miller.
que a galera pedia reedição e aí eles começaram a pegar os encalhes e republicar. E aí as editoras descobriram que podiam ganhar 2 vezes com o mesmo material. Hoje em dia ganham 10 vezes, né? Sai Masterworks, sai Epic, sai tudo. Eu acho que esse crossover, ele só sai republicado porque ele é certinho, né? Eu não sei se tem uma edição que fecha, mas acho que são 3 edições de Vingadores, 3 de Defensores, É, não sei se tem uma sétima, que dá certinho naquele TPB de 180, 200 páginas. Porque até essa fase era tudo como a gente estava falando antes. Ou procedural, ou um arquinho de 2 edições, ou então você coloca algum plot de algum personagem que, sei lá, tá com um problema familiar, ou então um vilão que fugiu, daqui a 10 edições ele volta. Então não daria para encadernar isso. Tanto é que, por exemplo, a própria coleção histórica, quando saiu no Brasil, tem Ultron. Tem os pulos, edição 20, edição 50, edição 60. Que tem não dá para fazer uma graphic novel, vamos dizer assim, de um arco fechado. Uma minissérie, né? Isso não foi uma minissérie, foi times, né? De uma revista da outra, né? Mas, sinceramente, eu acho que só sai por conta de ser uma das primeiras histórias dos Vingadores da mensal que você conseguiria encadernar considerando uma história fechada. Senão, não sairia isso de novo, entendeu? ou é isso ou é fazer esses apanhados mesmo, né? Tipo, histórias com Kang, como o gibi do maiores clássicos dos Vingadores, coleção histórica Marvel também, né? Que tenta fazer esses agrupamentos aí. Eu acho que vai por aí também. Mas sim, e nessa fase a gente tem ainda a saga da Madonna Celestial, que foi parcialmente publicada aqui recentemente, né? Você lembrou aqui em off desse Marvel Vintage da Feiticeira. E a saga da Coroa da Serpente, que foi uma saga que se estendeu, né, por vários títulos ali, por vários anos, na verdade, e que teve uma culminação aí. Anos depois, antes de Ataques Atlantes, a Marvel fez acho que naquela Marvel Comics Presents, o Mark Gruenwald com aliás não, é uma história secundária nos anuais dos heróis Marvel, que fazia um apanhado ali do que foi a saga da Coroa da Serpente, apresentando para os leitores mais atuais, né? Quem não tinha lido naquela época, não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Então ele vai recontando ali de uma forma mais sistematizada. Isso não existe encadernado, só existe em scan. Isso há um encadernado virtual de um grupo de scanners com essa saga da Coroa da Serpente recontada, né? Porque saiu coisa no Gibi do Coisa, saiu coisa no Gibi dos Jogadores da Costa Oeste, do Esquadrão Supremo. Enfim, na época é uma outra versão do Esquadrão Supremo, né? O Esquadrão Supremo de outra terra. Bem mesmo, coisa de paródia da Liga da Justiça. E é isso. Você tem algum destaque mais da saga da fase do Engelhart, Luiz? Até que não. Não, os enfrentamentos com o Thanos saem encadernados do Thanos. Essa Vingadores vs Defensores, um final de confronto com o Thanos que aconteceu nas edições que tinham como personagens dos Vingadores. Só que essas duas sagas, novamente, é uma fase que não daria, por exemplo, pro raciocínio que a Panini faz no Brasil, por exemplo, atualmente, de lançar coisas que poderiam ser continuadas, mesmo autocontidas em um Marvel Vintage da vida, um Deluxe, seria tipo um meio ônibus e tal, porque essa fase não é boa. Então ela tem altos e baixos muito grandes, é uma fase montanha-russa. Porque, assim, entendo eu que a fase anterior é histórica, não tão bem escrita, né? Porque era o linguajar da época, do Roy Thomas. E ela ficou obscurecida, né? Pela fase do Roy Thomas, é a seguinte, que é a do Jim Shooter, né? Que eu acho sensacional. Que, inclusive, um dos grandes méritos foi ter colocado como substituidor dele o Roger Stern, né? Eu acho que a maior contribuição dele foi essa. Mais do que a própria fase dele. Mas eu acho assim, hoje a gente entende a revista dos Vingadores, porque eu acho que deve ter tido mais tempo de revista, 40, 50 anos, do que antes dessa da fase do Jay Shooter, que é ter edições seguidas com ameaças muito grandes e subplots e
reviravoltas, toda edição, você fica assim, meu Deus, e aí? E aí fazer você comprar outra revista. Não é só você fazer uma edição procedural de, legal, enfrentou o vilão tal e ele fugiu. Ou ele morreu, ou ele foi derrotado, ou então ele descobriu que ele era um parente dos Vingadores. Não, e como o Shooter é editor, ele conseguia fazer, não que ele fosse o marqueteiro que o Stan Lee é, longe disso, mas ele conseguia fazer uma coordenação mais legal e colocar personagens outros nas histórias para aparecer, de modo que o leitor conhecesse esses outros personagens pelo Gibi dos Vingadores, que ele já estava acompanhando, e despertasse o interesse nesses outros, né? Mais ou menos como. Mais ou menos não, né? Mas, guardado devido às proporções, é o que a Abril fazia com as divulgações dos gibis dela, né? Então, de repente, você via que o gibi mudava de. A história que você estava lendo mudava de casa, ia pro gibi do Hulk, e aí você começava a comprar o gibi do Hulk também, e aí gostava, porque tava uma fase legal. Tinha a mulher Hulk do Bernie, tinha o Hulk do Peter David, e aí você ia começando a colecionar mais coisas, né? Eu acho que é a história de todo mundo, mais ou menos, da nossa época, assim, pegou um gibi, gostou, a saga continuava em outra, ou gostou daquele personagem que apareceu, e aí no final da história, assim, para mais aventuras do personagem e tal, acompanhe ele no gibi tal. E aí você ia atrás e ia acrescentando. Daqui a 6 meses você já estava comprando 6 gibis toda semana e não lanchava mais na escola, né? E o Shooter fazia isso muito bem. E nessa fase do Shooter tem a famigerada a saga do Korvac, que não é bem uma saga, né? Dos conceitos atuais, Luiz. É uma saga daquela época. Vai crescendo ali, é mais um plot que vai se arrastando no sentido do se espalhando. O confronto com ele mesmo, acho que são as 2, 3 edições só. Mas Só que até que ter a primeira citação dele, que ele é tipo corta dos Vingadores para aparecer ele. É uma, sei lá, 7 edições para trás. E aí, quando costuma encadernar, pegam dessa edição para frente. Mas novamente, é um pedaço de vários subplots, várias edições amarradas uma na outra. Começa, sei lá, na 200 não, acho que é 170 e ele é derrotado, enfim, ou não é derrotado, ou os Vingadores são derrotados, enfim, na edição, sei lá, 180. Então, vamos encadernar esse pedaço aqui. Mas, assim, não tem uma ligação muito grande. A própria Guerra Gris-Skrull tem pulos ali, né? é. Do, pula umas 2 edições no meio que não tem nada do plot, né? Enfim, na saga do Korvac, inclusive, tem a questão de que é quase como se fossem capítulos, né? Fases da história, na qual você vê primeiro os Guardiões da Galáxia voltando do futuro para vir proteger aquela pessoa, aquele momento ali, aí eles ficam disfarçados, né? Você imagine os Guardiões da Galáxia originais, daquele jeito completamente alienígenas, disfarçados numa casinha no subúrbio, e os Vingadores também entrando lá e conversando com eles, e aí, o que é que vocês querem? O que é que vocês estão fazendo? Estão investigando quem? E aí, de vez em quando aparecia 2 páginas assim do Korvac envolto em sombra, só a cabeça dele de costas em sombra, só a silhueta, aquela coisa bem de mistério de gibi. E até que lá na frente mesmo é que o plot do Korvac vai tomar peso mesmo, tomar corpo e ser a saga. E no final ainda tem isso, os Vingadores são derrotados. E eu não gosto muito dessa fase, não gosto muito dessa saga. Só que ela até que ficou recentemente bem conhecida de quem comprou a coleção histórica Marvel dos Vingadores, essas edições da Salvat, tudo mais, somente essa do Corva, que acho que a gente tem até, acho não, a gente tem um pilha de gibis, uns 7 jagunços, sobre essa saga de Corva, que inclusive falando do recorte que a Salvat usou, né, aquela capa preta lá da Salvat. E uma coisa que eu comentei naquele programa, e volto a comentar aqui, principalmente porque li também as coleções históricas, é como nessa época, Luiz, todos os personagens eram mal educados, bicho. Todo mundo dava cortada em todo mundo. Tem uma do Capitão América mesmo que o Fé vai fazer uma brincadeira com ele, o Capitão manda vá cuidar de sua vida. Daqui a pouco dá uma patada também, o Homem de Ferro e o Capitão viviam as turras. Exatamente. Enfim, só para complementar aqui, para a gente ir para a fase seguinte, outros arcos assim mais conhecidos da fase do Jim Shooter é a Noiva de Ultron retorna aí, a trilogia Nefária, duas edições que eu não sei dizer agora qual é o número, em que a Tigresa ela
a Tigresa e eu acho que o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América são presos pelo Homem Molecular numa base assim. Ele diz que vai. Assim, eu lembro parcialmente o motivo do vilão. Mas é que ele vai acabar com o mundo, que não sei o que, e assim, só no argumento, fazendo bullying pesado, a Tigresa consegue vencer com palavras o Homem Molecular, de não destruir o mundo. Se eu não me engano, ela é levada lá, conseguem chegar onde os outros Vingadores estão, levada pelo Surfista Prateado. Tu lembra dessa história? Rapaz, se eu li isso, eu apaguei da memória. Então, aí o que acontece? Ela, depois que ela meio que, tipo, vê o Surfista Prateado com aqueles poderes absurdos que ele tem, e do Homem Molecular, tipo, ela entrou pro grupo, é esse tipo de vilão, e esse tipo de companheiro de momentâneo que a gente tem para enfrentar vilões que eu vou enfrentar, não quero não, pô. Eu só tenho um poder aqui de tigre e vou sair da equipe. Ela sai da equipe logo depois, mas eu achei assim que tacou o F, né, que ela tem na história para resolver e vencer o vilão, só no argumento ali no bullying que ela faz com ele, uma coisa essencial do grupo dos Vingadores. É uma coisa característica, por exemplo, eu gosto muito dos Thunderbolts ali da fase do Reinado Sombrio e tal. Eu acho que é Soprano, né, que tem cabelo branco com aquele fio rosa, não é? É Soprano? É, só pena. Isso. Ela tá ali no grupo dos vilões, mas assim, ela pega o espírito da equipe de uma maneira muito, muito interessante e depois ela acaba sendo membro, né? Participando de outras mensagens dos Vingadores e tal. Quer dizer, ela teoricamente é uma vilã ali, tá no grupo de vilões, ela tá entendendo o que tá acontecendo ali na fase que eles são vilões. E eu acho essencial, assim, mesmo pessoas que estão. Tem uns que não pegam, por exemplo, o Homem-Areia já foi, né? Membro dos Vingadores, não pegou o espírito da coisa. O Senhor Fantástico e a Mulher Invisível também já foram membros lá na fase do inferno, né? Que também é uma edição claramente tainha ali, que do nada eles são membros, já na edição seguinte já não são mais membros. Eu acho que logo depois dessa fase inferno eles já estão na hidrobase, né? Se não me engano, né? Isso fica na Ideobase até Atos de Vingança, que é quando a Ideobase é fundada. Porque a mansão tá destruída desde da fase do Roger Stern, né? E Sim. aí aparece o Arraia, enfim. Isso foi até retomado depois na fase do Buzzing, né? O Arraia volta para ajudar lá no cabo submarino numa edição tal, e que não volta mais. Enfim. Podemos prosseguir para a fase seguinte. A fase seguinte não é bem uma fase, porque no que o Jim Shooter sai definitivamente para definitivamente o Roger Stern pegar e seguir, sei lá, 70 edições seguidas, tem a fase do Michelini, né? Sim, que também é relativamente famosa aqui no Brasil, né? Principalmente pela tal da polêmica da Carol Danvers e do que o Bendis lá na frente foi chamar a atenção, né, dos Vingadores não limparem as caquinhas que fazem ao longo do caminho. E as questões da Viúva Negra, a questão do Hank Pym, não sei. E aí tem a história do julgamento do Hank Pym, né? Por conta daquela história ele tá desestabilizado já há algum tempo com a persona do Jaqueta Amarela. Ele acha que ele matou o Hank Pym e o Jaqueta Amarela é uma outra pessoa. A Vespa, né, muito equilibrada, acha que casando com ele tudo vai dar certo. E nas portas do casamento ele dá o tapa nela lá, né? Toda a questão de violência e tudo. Mas claro que não foi tratado tão pedagogicamente assim naquele momento. E tem outros desdobramentos aí. Mas a gente tem esse julgamento. A questão da Carol Danvers também, que foi bem problematizada em anos recentes aí. E que de fato é um negócio bem, bem complicado. Não envelheceu nada bem, né? Ela é meio que ela engravida do ser, que depois tem um crescimento, ele nasce em poucos minutos, poucas horas, e aí ela se apaixona por ele quando ela atinge a idade adulta e ela casa com o cara para quem ela deu a luz, né? Ela sofreu um estupro, um estupro cósmico, né? Um estupro marvélico, e acaba se casando com o filho que ela gerou, que na verdade é o próprio estuprador. Enfim, é uma loucura da zorra. Se você não leu isso, recomendo, mas.
Os Vingadores tem umas edições que não fazem muito sentido. Não sei se tu lembra, acho que o Jamerson colocou no Twitter uma vez, mês passado, sei lá, uma edição que tem um cara apontando a arma própria pra cabeça e os Vingadores estão tipo assim, quê? Sim, É o cara que morre e ressuscita. Tipo, tem umas edições meio loucas dos Vingadores também, né? é. Eu acho que também tem muita gente já viu aí alguns autores escrevendo isso, contando história disso, de como havia muita guerra de ego, né? E como um escritor posterior acabava querendo desfazer ou reinterpretar o que o anterior escreveu. O Byrne já se meteu em várias polêmicas por conta disso. A gente vai falar aqui disso daqui a pouco, mas tem muito essa coisa também do cara que quer contar a história dele, que tá na cabeça dele, e o palco para ele lançar aquilo ali vai ser Vingadores. Foda-se se aquilo cabe ou não na cronologia, no que tá rolando no gibi, na proposta da história. Ele vai mandar a loucura dele lá, porque os editores não tinham nem tempo, né, de ver o que é que tava saindo. A gente tem várias histórias assim, tem a história, por exemplo, do nariz do Homem de Ferro, né, que é clássica, que o Stan Lee reclamou que não tinha nariz na máscara do Homem de Ferro. E aí começam a desenhar a sombra do nariz na máscara do Homem de Ferro. E aí o Stan Lee diz, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que estavam desenhando o olho do Tony Stark tão pra frente na máscara que parecia que o Tony Stark não tinha nariz. Enfim, esse monte de histórias aí da, da história dos quadrinhos que a gente não sabe até onde é folclore e tudo mais. Mas tem muito essas brigas e essas coisas nada a ver que você olha assim, mas por que isso foi publicado? Quem deixou, sabe? E, Esse joga pra frente aí que o outro que resolva é, é tipo um raciocínio Command, né? O outro que resolva o plot que eu deixei. essa bronca não é minha. Então, aí, essa rápida e polêmica passagem do Michelini veio finalmente uma grande fase, eu considero a melhor da equipe, eu sou engajado nessa causa aí do Twitter, mas a Panini me ignora a gente, enfim, quem gosta dessa fase. Muitos eu já briguei, já saí de grupos de WhatsApp, inclusive por conta disso, que defendem o Hickman, que o Hickman é a melhor fase, que o Benz é a melhor fase, que não sei quem é a melhor fase. Não chego a falar do Jason Aaron, né? Mas, enfim, que é a fase do Roger Stern. Ele fecha vários plots aí que foram abertos pro subplot, né? Pelo Jim Shooter e introduz a Mônica Rambeau como Capitã Marvel. Inclusive, ela não entra como na mensal, ela entra numa edição do Homem-Aranha, se não me engano. Não sei se é uma edição anual do Homem-Aranha, acho que é, né? Boa pergunta. Boa pergunta, mas acho que é isso mesmo. E assim, ela tem poderes muito absurdos. Então, eu não sei se foi após ele, né? Foi reduzida a participação dela e tal. Mas assim, por mim, ela teria sido a Capitã Marvel do cinema. Não sei se lá em 2012, eu acho, né, que fizeram o rebranding ali da Carol Danvers, né? E aí preferiram manter ela, né? Mas se bem que eu acho que até lá a Mônica Rambeau já tinha virado Photon, já tinha participado do Next Wave, né? Na verdade, a Mônica Rambeau abre mão ali em algum momento do título Capitã Marvel. Eu acho que não tem muito a ver com ela mesmo, não, né? Acho que quiser aproveitar só o nome, né? Até porque existia o Billy Batson, né? O Capitão Marvel da DC, que hoje é só Shazam. E a Marvel não queria abrir mão disso, deixar de usar para depois dar espaço para uma disputa judicial com a DC. E aí eles mantiveram o nome em uso com a Mônica Rambeau. Mas eu acho que Photon, até para os poderes dela e tudo mais, é o melhor codinome que já arranjaram para ela. E também teve a questão que depois ela abriu espaço pro Genis Vel, né? O Genis fez sucesso ali no Vingadores Eternamente do Busiek e ganhou a sua mensal com o Peter David, na qual ele é o Capitão Marvel. Ficou conhecido assim por um tempo. E tá aí um Capitão Marvel que eu sempre gostei muito, sempre quis ver mais, li toda a fase em scan, né, mesmo do Peter David, até quando o personagem alopa e tudo. Essa foi a que saiu no Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico Capitão na Marvel, aquele edição. formatecozinho que a Panini Isso. fazia. Inclusive, o Quarteto Fantástico do recém-falecido Carlos Pacheco, né? O Pacheco escrevia e desenhava o gibi. E é uma fase muito boa, eu adorava aquilo. Tinha as outras mensagens então, que é Hulk Demolidor, Quarteto Fantástico e Capitão Marvel, e Justiceiro e Electra, do selo Max.
Pô, eu tô doido pra que a Panini lance isso de algum formato só pra dizer assim, não vou comprar porque eu já tenho mensal. Só retomando aqui a fase do Stern, assim, por alto, né? Porque pô, eu gravaria 5 podcasts só sobre cada arco dele, cada edição, se possível. Mas assim, só uma característica de, novamente, ele foi um autor que não teve assim um arco muitos arcos muito absurdos assim de qualidade. O mais famoso é o Sob Ataque, que é o ataque à mansão pelos mestres do terror, né? E o arco seguinte, que é a vingança, o assalto ao Olimpo, né? Quando os Vingadores enfrentam os deuses, né, do Olimpo, que por conta do Hércules ter ficado em coma, ele apanhou dos pesos pesados lá no ataque da mansão. Mas uma característica que eu acho que assim é engraçada de você perceber todos esses subplots do que vai acontecer dali para frente, eu acho que na equipe, em outras mensagens, foi o seguinte: teve uma edição, que eu não lembro agora o número, durante a fase do Roger Stern. Eu não sei se foi exatamente do Roger Stern ou é uma edição dentro da fase dele, que é o de Schuster que escreve, co-escreve, enfim. Que na realidade é do John Barney no quarteto, em que o Aniquilador ele vem pro mundo e os Vingadores. Aí ao mesmo tempo. O quarteto tá mostrando eles enfrentando o Aniquilador e os Vingadores enfrentando o Aniquilador. E não conseguem fechar o buraco lá de onde o Aniquilador tá vindo. Tem que vir o Visão passar pelo aquele domo de energia e aí ele fica intangível. E ele não consegue ficar mais tangível. Aí o Star Fox o irmão do Thanos, é um personagem que volta assim como membro mesmo, que ele já aparecia antes, né? Mas membro mesmo. Ele tenta ajudar, ele fala, o computador Isaac aqui da nossa tecnologia de Titã, né? Tal, vamos tentar. Só que assim, ele acaba. Isso assim, 2, 3 edições. Aí dá mais 5 edições, volta de novo o Star Fox tentando ajudar ele. Ele é intangível, ele meio que não mostra o Visão. Quando volta, não, vamos fazer o seguinte: até achar um corpo para você, uma forma de resolver isso, você vira uma inteligência artificial dentro do Isaac. E aí é um arco não muito famoso, mas é um arco, acho que muito importante, que é o Visão Absoluto. Eu acho que é essa a tradução que tem no Brasil. Sim. E ali ele toma a ciência, que é meio que o plot do filme da Era de Ultron. Ele toma a ciência da violência do mundo, da tecnologia do mundo, a senha de bomba atômica e tal. E dali que, na fase depois dos Vingadores da Costa Oeste, do Barney, ele é desmontado, porque ele é um risco à segurança mundial. Exatamente. Ele é raptado entre um quadro e outro, né? E quando ele é descoberto, ele já tá desmontado. Aí vem a saga do Visão Branco todo. Eu não sei se quando ele volta a ter um corpo, ou aí que ele vai ser absorvido pela inteligência, é quando acontece Guerras Secretas. E aí, como não tem Vingadores nenhum, ele pensa assim: sou o único Vingador assim, dos mais antigos, assim, dos mais poderosos, que tô aqui. Então, tipo, eu sou o líder. E aí que dá a ideia na cabeça dele de falar: não, tem que ter um grupo na Costa Oeste também. Tipo, é ele que dá esse start para. Então, assim, essa é um subplot ali que é desenvolvido, uma edição aqui, uma edição lá, e meio que juntando tudo depois, que vai engatilhar um monte de coisa, a própria fase do John Barney, né? E a própria criação da mensal dos Vingadores da Costa Oeste, que o começo é escrito pelo Englehart, né? Que essa fase eu não entendo, assim, eu não li o começo dela, né? Eu acho que li uma edição ou outra, eu tentei ler em espanhol, se não naquela fase que os Vingadores da Costa Oeste vão pro passado, também é uma time, não sei o que lá, enfim, eles vão pro Velho Oeste, vão pro passado, enfim, cada Vingador fica numa época do tempo diferente, e aquilo ali meio que não tá sendo publicado, né? Tipo, a Panini nem dá sinal quando eu falo, e aí, vai publicar? Já publicamos a fase do Barney. Tá, mas existe antes. Eles publicaram, sei lá, da 42 a 60 e do 1 a 41. Cadê? É do Englehart mesmo, com arte de gente como o Al Milgrom, que não é querido pelas pessoas deste podcast. Quer dizer, você eu não sei, Luiz, mas falo do Sete Agunços em geral. Não sei se você é fã do Al Quando Milgrom. comparado com os outros artistas, né? Acho que é o Buscema, né? Que desenha o resto da fase do Roger Stern, né? Acho que é, né? Sim, sim. Não, eu falo nos Vingadores da Costa Oeste mesmo. Tem o Al Milgrom, aí esse comecinho, né, que é Perdido no Espaço-Tempo, que tem o Steve Ditko desenhando também, e faz a única, assim, o nome mais de peso fora o Ditko é o Mark Bright,
vulgo MD Bright, né, que foi fazer sucesso lá com o recém-citado Garrett Jones no Lanterna Verde, que é um Amanhecer Esmeralda 1 e 2, né, que, como eu falei, por ter o Garrett Jones no meio, ficou raro de achar esses gibis aí. Cadernados antigos e novos nem existem. Tem um outro plot que é meio que desenvolvido pro final e também é tão pulado que não é nem. É assim, eu percebi porque quando eu, sei lá, 4 anos atrás eu tava lendo desde a edição 1 pra cá, eu percebi que essas repetições iam acontecendo. Isso, se eu não me engano, tem uma repercussão, acho que na fase seguinte, que é do Al Simmons, se eu não me engano. Acho que sim. Que aparece uma personagem que depois se diz neta do Thanos, que é a Nebulosa. Eu não sei nem se ela se chama Nebulosa no quadrinho já na época, mas enfim. Ela, em algum momento, ela aparece como aquela Ravonna, a mulher do Kang, mas ela aparece assim, enfrenta os Vingadores e ela. Eu não sei se ela faz uma intriga com o pessoal, o Super Skrull ou alguém do pessoal do Kree. E eles, enfim, eles enfrentam lá o vilão. Ah, acho que saiu em Grandes Heróis Marvel, se não me engano. Que aparecia a capa, era a nave estourada e do outro lado era o Quarteto Fantástico. Do outro lado da parede Da estourada. parede. Inclusive isso, você falou aí da Sue e do Reed sem sido Vingadores, mas na verdade todo o Quarteto Fantástico já foi Vingador, né? Além da Mulher Hulk, que é a Vingador originalmente, depois veio o Quarteto. Mas na fase do Burn, o edifício Baxter é explodido, né? E aí até ser criado o Four Freedoms Plaza, que é o prédio novo do quarteto. Agora já voltou o Baxter e tudo mais, mas por muito tempo foi esse Four Freedoms Plaza, que é aquele que tem o 4, né, no topo, em todos os lados do prédio. O Quarteto Fantástico morou um tempo na mansão dos Vingadores. Os Vingadores acolheram eles e aí tem muitos encontros, né, justamente por essa proximidade aí do Stern com o Byrne. O Byrne desenhou algumas edições também. O Byrne sempre desenhou aqui e ali edições dos Vingadores, assim como o Pérez, né? Muito antes de ter o ano com o Busiek. Mas tem vários encontros. A gente tem esse aí, como você está lembrando, que é o. Que na minha lembrança é um gibi bem melhor. Eu fui reler tempos depois e não achei tão legal assim, mas tem coisas legais, obviamente, né? Ver Quarteto e Vingadores se encontrando é sempre legal. E tem a outro encontro também, que é da volta da Jean Grey, né? Que é quando os Vingadores estão caçando um grupo de cientistas, que é o Enclave, se não me engano, não é a Conclave, não, é Enclave mesmo. E eles acabam caindo lá na Baía Hudson, onde caiu o ônibus espacial que os X-Men voltaram do espaço, né? E quando a Fênix aparece, aí descobre a história do casulo todo, tudo mais, que também é baseado numa sugestão de plot de um jovem Kurt Busiek, que é já funcionário, né? Acho que ele é estagiário da Marvel na época. Ele dá essa ideia para trazer a Jean de volta, e aí o Byrne trabalha em cima disso. O Claremont fica puto da vida e quer matar todo mundo, porque não quer que trouxesse a Jean de volta. E esse gibi, inclusive, foi publicado recentemente aqui, né, Luiz? Sim, no Marvel Vintage. No Vintage. Deve ser publicado aí em breve de novo também nessas Epic Collection. E porque encontra com o Quarteto do Burn, né? Então eu acho que isso aí deve estar no Omnibus, volume 2. Eu posso estar confundindo, mas não é isso não foi publicado no começo da. Né? Acho que é X-Force, né? X-Factor. X-Factor. Na Grandes Heróis Marvel do X-Factor, né? Que foi a primeira. Não. A Guedes Marvel do X-Factor é só do X-Factor mesmo. É na Guedes Marvel anterior, salvo engano, que essa história é publicada. E aí dá a deixa que na Guedes Marvel, acho que é 31, Ah, sim. vai ter a estreia do X-Factor. Que é a reunião dos 5 X-Men originais, né? Sim. Mas aí, só voltando para concluir esse mini arco da Nebulosa, em algum momento pra frente, eu acho que já não é a fase do Roger Stern, não, acho até que não é a fase nem do Walt Simonson, acho que é depois. Aparece um Nova, que eu acho que se chama Supernova, que ele é gigante, ele tá tipo Godzilla destruindo a cidade assim. E meio que não tem nenhum Vingador ali pra enfrentar ele. E ele, cantado ali no ouvido pela Nebulosa de que a Terra que tinha sido a culpada, e meio que só aparece o Gavião Arqueiro pra enfrentar ele.
E eu fiquei, caraca, ele é louco. Tipo, basicamente, os Vingadores são como se fosse o Esquadrão Suicida, porque em nenhum momento eles hesitam em enfrentar o vilão que for, porque não, tem. Só tô eu aqui, vou eu enfrentar. Não fica. O Gavião Arqueiro podia ter esperado e falar, não, ó, gente, só tenho arco e flecha aqui, como é que eu vou enfrentar ele? E, enfim, aí depois essa parte da nebulosa aparece de novo só quando finalmente tem a ressurreição do Thanos pro desafio infinito, quando ela vai pegar a luva lá e ele mantém ela em estado de morte e vida ao mesmo tempo, enfim. Quer dizer, uma enrolação de, sei lá, 8 anos aí dela aparecendo em 2, 3 edições a cada, sei lá, 5 anos, e que não pode se chamar de arco, quer dizer, isso não pode ser encadernado num histórias que a Nebulosa apareceu na mensal dos Vingadores. Mas são deixas que o Roger Stern vai deixando, não sei se influenciado pelo editor dele, que eu não sei se era o Jim Shooter na época. Ainda era o Jim Shooter ou ele já era o editor dele mesmo, não lembro exatamente. Eu acho que aí já é o Mark Grunwald, porque aí é o Grunwald, Luiz, que faz essa saga do Supernova. Ah, sim. Já é lá para 88, 89, com um cast de desenhistas rotativos, né? Não tem um desenhista muito significativo dessa época assim, mas a gente já tem o Tom Palmer finalizando, né? O Tom Palmer que foi o finalista que mais ficou em um título na história dos quadrinhos. Ele finalizou o John Buscema lá no comecinho e finalizou até o Mike Deodato, pré-Vingadores da Cruzada, né? Esse The Crossing, que enfim, é o que é, né? Não vamos falar muito disso. Não. Um dia a gente faz um programa sobre esse arco. Você já leu, Luiz? Eu li, porque assim, estranhamente, o começo, o pessoal que faz scan não leu muito. Lá, o começo que eu tô falando lá no Roy Thomas. Tem algumas coisas que são puladas na fase pré, por exemplo, de shooter, feito para trás, que eu acabei ou olhando em inglês e tal, mas essa fase, o que é ruim, que é depois do Walt Simonson pra frente, assim, não tô falando que tudo é ruim, tem coisa muito boa, mas isso tá tudo em scan, então infelizmente eu li o negócio todo. E assim, já nessa parte, já é ilegível, você não entende o que tá acontecendo, não chega nem em Herói Genassi. Herói Genassi parece que, tipo, é o alfinete na bolha, assim, de fezes, entendeu? Que explode, assim, porque ali dá até pra entender, o desenho que é ruim é o plot não é bem desenvolvido, é até criativo, né? Mas matam a vez. Aí tem uma pessoa que se veste, é uma mulher, se eu não me engano, é a Rocha Lunar, né? Que tá de jaqueta amarela mulher. Enquanto isso, a Vespa morre, na mesma edição. Aí pensa, quem morre? Aí você pensa assim, vai ser a Rocha Lunar vestida de jaqueta amarela, né? Não, aí, né? Quem morre é a Vespa, né? Desculpa dar o spoiler aí de 30 anos atrás, mas. E ela, se não me engano, ela é ressuscitada como um inseto mesmo, né? Ela vira um ser meio mutante, né? A Vespa. Fica muito estranha, anos 90 demais. E só para complementar uma informação que você falou aí da nebulosa, Luiz, fazendo o link já para a gente seguir adiante, na fase do Burn, na curta fase do Burn aí, escrevendo Vingadores, ele usa a nebulosa novamente. Ela aparece lá com um registrador rigeliano e é um crossover com o Homem-Aranha. Os Vingadores com o Homem-Aranha acabam indo para o espaço e tudo mais. Ele acaba se metendo sem querer lá. A mansão está destruída, eles estão trabalhando no subsolo da mansão só. O Aranha aparece por lá e acaba indo para o espaço junto com o resto dos Vingadores. Eu lembro muito bem porque essa foi a primeira edição do Capitão América, do gibi da Capitão América da Abril, que eu comprei. E comprei por conta do Homem-Aranha, eu só colecionava o Aranha nessa época. O Via é uma capa que é toda branca e tem só os Vingadores assim, em semicírculo, tipo, se protegendo de algum invasor, né? Alguém que tá atacando eles. E é um gibi em duas partes que é muito legal. Já na edição seguinte começa um arco do Capitão América com o Grunwald e o Ron Lin, que é aquele que o Capitão vai perder os poderes, ele cheira uma droga lá acidentalmente, que interage com o soro do super soldado. E aí já comecei a ler Capitão América também, e, enfim. É aquilo que eu comentei no começo, né? Da tática da Abril de conseguir fisgar a gente e a gente acabar comprando todos os gibis.
E aí ela é usada nesse aí. Foi quando eu conheci a Nebulosa, inclusive. Tem o Estranho, né? Que não é o Doutor Estranho, é o Estranho, aquele cara gigante que morava na Lua, morava em Júpiter, sei lá onde é que ele morava. Tem um negócio que pulsa lá, que mais ou menos lembrando aquele evento branco até do que o Hickman vai utilizar lá na frente. Aqui é bem utilizado isso do crossover, né? O Burn usando o Aranha ali, aquela coisa dos heróis estarem sempre em contato. Mas eu também confesso que eu também não tenho muita lembrança. Essa foi uma fase que não foi muito privilegiada aqui no Brasil, não. Terminando a fase do Roger Stern, já emenda na fase do Walt Simonson. Mas você tem alguma coisa a acrescentar, Maurício, sobre o Roger Stern, no final da fase? Não, eu só queria dizer que assim, o Stern sai meio abruptamente, né? Deixa alguns plots em aberto. E o Simonson meio que corre ali para fazer algumas coisas. E é uma fase que, apesar de ter ainda o John Buscema com o Tom Palmer na arte final, eles estão muito bem no desenho, mas a história não é uma coisa que me agrade muito, não. O Simonson vai pegar ali o comecinho de Atos de Vingança, ele já está mudando para ir para o Quarteto Fantástico, onde ele vai desenvolver a história que eu falei da bolha do tempo e tudo mais. E tem um encerramento muito feio da história da Marina, né? Que a Marina tá namorando com o Namor na época e tudo mais. Até comentamos disso num Escapistas recente sobre a Tropa Alpha, que ela tem esse final lá muito malajambado na mensal dos Vingadores, e é uma coisa estranha, assim. É uma pena porque a gente tá falando de uma outra época de quadrinhos e que não tinha esse final de fase sempre pensado, né? De repente o escritor brigava com o editor, ou ele conseguia uma outra proposta para trabalhar com uma coisa que ele sempre quis na Marvel mesmo, na DC, ou vice-versa, né? O cara saiu da DC para Marvel. Algumas fases acabaram de forma abrupta mesmo, e foi o caso do Stern nos Vingadores. É a minha fase favorita também, assim, das mais clássicas, né? Pau a pau com a fase do Bills, que já adianto isso. Mas tem um final que é meio triste nesse aspecto, quando a gente olha com os olhos de hoje, né? Mas para aquela época é normal. Mas nessa época que o Watson estava fazendo esse tapa-buraco, ainda era a fase paralela dos Vingadores da Costa Oeste com o John Barney? Não, eu acho que o Burnie sai da Costa Oeste antes até disso. Mas isso é só depois que ia ser o Força Tarefa, né? Anos Ah, depois, só né? depois que aparece. Que aí Só foi bem uma pá de depois. cal no Vingadores da Costa Oeste também, né? Porque os Vingadores da Costa Oeste são dissolvidos após a Operação Tempestade Galáctica, que a gente não falou A ainda. gente falou ainda o que acontece. A gente vai dividir esse programa em dois. A gente falou até agora desde a origem, em 63, até esse momento que mais ou menos aí a gente está em 91, 92, né? E da fase que o Roger Stern sai e tem esse tapa-buraco do Walt Simonson, tem um arco ou outro interessante, até histórico mesmo pelo fator negativo. A gente vai deixar para um segundo episódio contando dessa fase do Walt Simonson em diante até os dias atuais, num episódio 2. Espero que vocês tenham gostado desse episódio inaugural nosso. Enfim, espero que a gente volte em 15 dias, né? Se o público curtir esse panorama histórico, né? A gente fez muitos desvios aí, mas porque a própria história da mensal dos Vingadores é cheia de desvios, né? Cheia de edições anuais, Não fugimos do tema, né? tains, crossovers. Tem membro dos Vingadores que é considerado que ele tenha entrado em Torneio dos Campeões, por exemplo, que não é nem mensal dos Vingadores, nem dos Vingadores, enfim. É uma história um pouco confusa, né? Como mensal de super-herói né? Mais até da Marvel, porque a Marvel sempre fica tentando ampliar as mensagens de personagens B, C e D, né? Enfim. Basicamente é isso. Até a próxima.